Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma receita, atendendo a pedido de uma inscrita, que é Renata Matos. Hoje nós vamos fazer empadinha de frango e calabresa. Uma delícia, é aquela massa que derrete na boca, gente, aquela massa quebradiça, né, que a gente gosta, com bastante recheio. Uma receita muito fácil de fazer, viu, gente? Não tem segredo nenhum, facinho, 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 ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficarem morrendo de vontade. Olha só que maravilha. Uma delícia, derrete na boca, muito fácil de fazer, tá, gente? Pouquíssimos ingredientes, tá, pessoal? Então, me acompanha aí o vídeo. Vamos lá, vamos fazer essa receita facinha, facinha, tá? Pessoal, então vamos fazer agora a primeira etapa da nossa receita, né, empadinha. Eu já coloquei aqui na travessa as 3 xícaras de farinha de trigo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma covinha no meio da tigela e vou colocar o ovo, um ovo inteiro. Vou colocar o sal. Todos os ingredientes certinho vão estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? E agora aqui eu vou colocar a margarina. A gente preparar aqui a nossa massa podre, né? Aquela massa que derrete na boca, tá, gente? A empadinha, né? A verdadeira empadinha é aquela que derrete na boca. Então, vou colocar aqui. Aí, diferente da massa de pão, nós não vamos sovar. Apenas vamos mexer os ingredientes, né? Para que eles fiquem bem misturados, sem precisar sovar essa massa. Essa massa, ela tem que ficar quebradiça. Não é para sovar. Então, é só mesmo para mexer com as pontas dos dedos, ó. Então, essa receita é ótima para o pessoal assim que não tem facilidade e não gosta de sovar. Então, facilita bastante, porque aí é só mexer mesmo. Essa margarina que eu tô usando é margarina com sal. Então, eu coloquei pouco sal, inclusive, aqui na massa. Coloquei só meia colher de chá de sal, para não ficar salgado. Se você usar aí uma margarina com sal, sem sal, aliás, pode até colocar um pouquinho mais de sal. Bom, então, eu só tô misturando com a ponta dos dedos, para poder a farinha juntar com a margarina. Então, esse é, né, o segredo da massa da empadinha podre, né? Aquela massa quebradiça. Você tem só que ficar juntando os ingredientes mesmo. Bem facinho, viu, gente? Não tem segredo, não. Aos pouquinhos, ela vai se esfarelando, a margarina. E a própria farinha já vai absorvendo. Ó, você começa já sentindo que ela já tá juntando, tá vendo? Então, tem que mexer bem, misturando, né? Não é nem mexer, é misturar. Rapidinho faz, não tem segredo não, rapidinho você faz essa massa. Aliás, a receita toda ela é super rápida. Deixando todos os ingredientes já separados, cortadinho, é rapidinho mesmo. Daqui a pouco ela começa já a juntar, porque a margarina já tá derretendo, né? Com o calor das mãos, a margarina já derrete. Já tá conseguindo já juntar essa massa aqui, ó. A gente vai fazer um bolinho com ela. Começando a sentir a massa já mais, ó, úmida, umedecendo, ó. Já consigo fazer uma bolinha com ela. É assim que a gente quer, tá? Então, só mexer mais um pouco. Já tô conseguindo juntar os ingredientes. Pra quem gosta de facilidade, né? Essa receita aqui é a melhor coisa que tem. Não precisa nem de batedeira, nem precisa sovar. É só mexer mesmo e juntar a massa. Nem precisa colocar também num tabuleiro, só na própria tigela a gente já consegue fazer isso aqui. Agora eu vou juntar com a outra mão pra facilitar. Olha só, gente, que fácil, ó.
como que já tá ficando boa. Depois que junta todos os ingredientes, ela fica ótima pra você trabalhar. Sem sovar, tá, gente? Eu não tô sovando, tá? Só tô juntando a farinha com a margarina. Não estou sovando. Se você tiver, depende muito da marca, né? Do tipo da margarina que você estiver usando. Se você achar que a massa tá muito seca, ela não juntou, você pode colocar um pouquinho de água. Se precisar, coloca um pouquinho de água. Caso sua massa, né, fique ressecada, ela não vai juntar. O calor da mão já vai derreter na margarina. Como é que ela fica? Bom, gente, vou juntar mais um pouco. Vai ficar quebradiça mesmo. Essa massa aqui também você pode usar para fazer torta. Você pode usar essa massa aqui para fazer empadão. Fica muito bom. Ou coloca um pouquinho de água se ela não estiver juntando. Ou pode colocar também um pouquinho mais de margarina. De água, que eu acho que essa farinha aqui ela já é mais seca, tá? Então, só um minutinho que eu vou pegar um pouquinho da água, tá, gente? Espera aí que eu já volto. Pessoal, eu acrescentei uma colher de sopa de água, porque minha massa tava ainda muito seca, né? Por conta da farinha, dependendo da marca da farinha, fica mais difícil dela ficar com o ponto certo, ó. Eu coloquei só uma colher de sopa, então, de água. Ó, a massa já tá boa. Só misturei, não sovei, ó, tá excelente pra trabalhar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa massa, pra ela não ficar ressecada, eu vou colocar ela aqui num papel, no nosso plástico filme. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio da nossa empada. Então, só vou deixar aqui nesse plástico pra não ressecar, tá, pessoal? Não precisa levar pra geladeira, caso queira, se estiver muito quente, pode levar na geladeira. Mas é só pra deixar aqui mesmo, ó, pra ela não ficar seca. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso recheio aqui, tá? Então, vamos lá pro nosso fogão. Gente, eu vou fazer o recheio da empadinha, vou fazer de frango e vou fazer de calabresa. Aí aqui nessa panela, eu já coloquei metade de uma cebola picadinha. Agora eu tô esperando ela dar uma fritada, pra depois acrescentar os outros ingredientes. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui na outra panela. Aqui eu tenho uma calabresa que eu ralei no ralo grosso. Coloquei só um pouquinho de óleo, tô deixando ela dar uma fritada aqui de fogo baixo, tá? Aqui nesse prato eu tenho cheiro verde, tomate, cebola e alho. E aqui, gente, tem o peito de frango cozido, tá? E desfiado já. Esse caldo aqui é onde eu cozinhei o peito de frango, que a gente vai usar depois também. Eu cozinhei o peito de frango só com tempero baiano, um pouco de molho shoyu e orégano. E um pouquinho de sal, tá? Então fica esse molho aqui, depois a gente vai utilizar também. E aqui eu tenho os temperinhos, que é o orégano, o baiano, chimichurri e o colorau. Então, à medida que eu for preparando esses recheios, eu vou utilizando esses temperos aqui. Então, por hora, gente, eu tô só fritando aqui a cebola, nessa panela que eu vou fazer o recheio do frango. E, ao mesmo tempo, tô de olho na calabresa, viu, gente? Mexendo as duas coisas aqui, né? Tá de fogo baixo e de olho. Agora eu vou acrescentar aqui um pouco do alho. Eu já coloquei a cebola, agora vamos colocar o alho. Vou deixar fritar também. Aí, enquanto tá fritando, eu vou colocar um pouquinho do colorau, pra não ficar aquela, né, branca, né, pra não ficar aquela empadinha branca. Vamos tacar um pouquinho, porque depois eu volto a fritar também o tomate. Um pouco do colorau. Vamos misturar aqui. Agora eu vou colocar o frango. Vamos colocar o tomate primeiro, depois eu coloco o frango.
Vamos colocar o tomate. Tá? Deixa os tomates dar uma murchadinha. E enquanto aqui a calabresa também vai fritando, e aí depois eu volto a mostrar pra vocês, quando ela estiver fritinha, o restante dos ingredientes que eu vou colocar aqui. Tá, gente? Então daqui a pouco eu volto pra colocar o restante dos ingredientes aqui e colocar o frango nessa panela. Pessoal, já coloquei o frango aqui na panela. Agora tô dando uma refogada com os temperos que eu já tinha colocado antes. Aqui nessa outra panela que tem a calabresa, já coloquei o alho, coloquei cebola e coloquei o tomate. Também agora estou esperando dar uma refogada e agora vou acrescentar os outros temperos aqui. Vou colocar aqui no frango o chimichurri. Vou colocar também o tempero baiano. Se quiser, e é opcional, você pode colocar também um pouco de pimenta. Vou colocar só o baiano, que nem todo mundo gosta de pimenta aqui em casa, tá, gente? Vou colocar um pouco de orégano. E aqui na calabresa eu coloco só a orégano. Não coloco os outros temperos. Agora eu vou dar uma mexida, já tá quase pronta. Uma mexida pra pegar o gosto do tempero. A mesma coisa aqui o frango, só que aí o frango eu vou colocar também aquele molho, né, que eu cozinhei o peito de frango. Pra dar mais gosto aqui no nosso tempero aqui, tá, gente? Então, eu vou colocar agora um pouco desse molho que eu fiz, né? Eu cozinhei o peito de frango. Vai ficar bem temperadinho, tá? Porque a empadinha, né? A empadinha é bem gostosa, tem que ter um tempero bem gostoso também do recheio. Eu vou colocar. E aí, depois eu vou deixar esse frango cozinhando aqui uns 10 minutos nesse caldo. E aí, quando ele estiver bem apurado, gente, eu vou colocar o amido de milho, que é pra deixar o nosso recheio, né, bem cremosinho, tá? Então, vamos deixar aqui uns 10 minutos. E aí, quando estiver no ponto de colocar o amido de milho, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, a gente vai finalizar o nosso recheio. Então, até daqui a pouco. Pessoal, agora eu já coloquei aqui o cheiro verde e já coloquei também um pouquinho mais de sal. E agora só falta colocar um pouco do amido de milho para poder dar uma engrossada aqui no recheio, tá? Então, vou colocar um pouco aqui, dar uma mexida, para cozinhar o amido, né? Para não ficar com gosto de amido, não ficar cru também. Aí, gente, esse recheio ele tem que ser usado frio, né? Nós vamos desligar a panela daqui a pouco e vamos deixar ele esfriando, antes de começar a fazer as nossas empadinhas, tá bom? Agora aqui, nessa panela aqui, que é o recheio de calabresa, a mesma coisa, vou colocar um pouco do amido. Também já coloquei o cheiro verde. Então, eu vou também dar uma engrossada aqui no recheio. Também vou deixar esfriar. E assim que tiver frio, pronto para poder utilizar, aí eu mostro pra vocês a montagem da empadinha, tá? Então, já tá quase pronto. Vou deixar cozinhar mais um minutinho só. E pronto. Então, tem que ficar, ó, sequinho, mais cremoso. A mesma coisa que o frango. Sequinho, mais cremoso, tá? Então, vou deixar esfriar e volto daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco. Gente, já tô aqui montando as nossas empadinhas, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra montar aqui na nossa forminha. Eu usei dois tipos de forminha. Essa daqui pra montar a a empadinha de calabresa. E agora eu tô usando essa daqui pra fazer de frango. Até pra poder diferenciar, porque uma eu coloquei azeitona, outra não coloquei azeitona, então fica mais fácil pra gente poder diferenciar qual é qual, tá, gente? Então, vocês podem utilizar o rolo pra esticar a massa. Tem gente que coloca a massa dentro de um saquinho e passa o rolo, que fica mais fácil porque a massa não gruda, tá? Então, como eu não tenho saquinho, eu coloquei aqui nessa tábua, e aí é só passando o rolo assim, e ela já fica lisa, tá? Só tomar cuidado pra não fazer uma massa muito assim, não deixar ela muito fina. Vai deixar um pouquinho grossa, porque aí pode ser que ela fure. Mas também se furar, é só você apertar e já une de novo, tá? Então assim, não tá muito grossa, né? Aí você pega a forminha, não precisa untar, porque já tem bastante margarina aqui na nossa massa. Aí você coloca dentro da forminha. Se por acaso aparecer algum buraquinho, alguma imperfeição, é só colocar mais massa, tá, pessoal? Ó, ajeito dentro da forminha.
Vai pressionando com os dedos, porque tem que ficar bem colada na forminha, pra ela depois não abrir, ó. Tô pressionando com o dedo, e pode deixar esse excesso aqui do lado de fora da massa, ó. Porque esse excesso aqui vai te ajudar depois na hora de fechar a empadinha. Então, deixa o excesso da massa, ó, tá? Aí você pressiona bem aqui dentro. Agora eu vou fazer essa daqui com requeijão. Vou colocar o requeijão. Você pode colocar catupiry se quiser, né? Esse requeijão aqui tá parecendo catupiry, na verdade. Vou colocar bastante, porque a empadinha tem que ter bastante recheio, viu, gente? Ela tem que ter menos massa e bastante recheio. Não pode ficar com pouco recheio, não. Aquelas empadinhas maçudas, ninguém gosta, não. Então, coloquei assim. Agora eu vou colocar o frango, ó. O frango já tá aqui frio. Tem bastante recheio, inclusive vai até sobrar, porque a minha massa já tá acabando. E eu vou usar depois esse frango pra fazer talvez um empadão. Aí você coloca o recheio. Aí é a gosto, né? No caso aqui, você poderia colocar, já poderia colocar uma azeitona se você, né, gosta de azeitona. Essa aqui eu vou fazer assim, até porque tem gente aqui em casa que não gosta de azeitona. Então, eu não vou colocar azeitona, tá, gente? Então, eu vou colocar, agora eu vou fazer a tampinha da empadinha. Aí é a mesma coisa, você faz uma tampinha, também não pode ser muito grossa, nem muito fina também, porque senão pode não cobrir toda a empadinha. Eu vou já o rolo aqui pra poder abrir um pouquinho a massa. A minha massa já tá um pouquinho seca, porque ela já tá um tempo aqui na mesa. Ela já fica mais quebradiça, porque ela tá ressecando já. Aí eu ajudo com as mãos mesmo, só pra abrir uma tampa aqui. Claro que se você for fazer isso em grande quantidade pra vender, né, gente, vocês abrem uma massa maior, utiliza o saquinho, pra ganhar tempo, tá? Ó, eu fiz a tampinha, aí é só unir aqui, você coloca em cima, vai pressionando assim, ó, a massa, pra poder unir com aquela que sobrou, o excesso da massa, ó. Tem que unir bastante assim, apertar bastante, pra ele poder não abrir depois, ó. Vai virando e vai juntando. Ó, o recheio já tá querendo sair aqui, ó, tá vendo? Aí você pressiona. Já vai saindo o excesso da massa, ó. Pressiona e aperta. Às vezes pode ser que ela abra, viu, gente? Aí depois na hora que você for pincelar, não tem problema não. Ó. Vai apertando e já vai tirando o excesso da massa. Essa é a única parte chatinha de fazer a empadinha, mas o resto é fácil, viu? Não tem erro não. Agora você ajeita com as mãos aqui pra poder fechar direitinho. Caso abra um pouquinho, na hora que você for pincelar, aí o ovo, a gema dá uma segurada no recheio para o recheio não sair. Tira o excesso. Fica parecendo uma tortinha. Depois você só coloca como é que se diz? Passa sua pincela depois com a gema. Ó, aqui na minha assadeira, eu coloquei vários, cada um tem um porquê, né? Essa aqui, por exemplo, eu fiz de azeitona, fiz de calabresa com azeitona. Essa aí é calabresa sem azeitona. Essa aqui é completa, né? Com requeijão, só que sem azeitona. Então, assim, cada um tem uma legenda, viu, gente? Pra facilitar aí na casa de vocês, vocês podem colocar um pedacinho de massa, colocar um pouquinho de gergelim. Aí, como ficar da sua preferência. É só pra diferenciar depois, porque às vezes pode ser que a pessoa não goste de um recheio, gosta do outro e tal. E aí fica mais fácil depois, né, na hora de cada um pegar a sua, tá? Agora eu vou terminar de fazer as outras aqui. Acho que só dá pra fazer mais uma ou duas. Vou pincelar. E antes de levar ao forno, eu volto pra mostrar pra vocês quantas empadinhas que renderam aqui essa massa, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pessoal, agora eu já tô passando a gema aqui nas nossas empadinhas. Foram 15 empadinhas, tá? Achei até que fosse dar mais, mas foram 15 empadinhas. Depende muito do tamanho da forminha que você estiver utilizando aí, né? Então, no caso aqui, minha massa, consegui fazer 15, tá? Eu já liguei o forno. Agora, eu tô terminando de pincelar. Vou levar ao forno bem quente. Forno médio, viu, gente? 180, 200 graus. E aí, vai depender do forno de cada um, né? Eu acredito que mais ou menos em torno de uns 30 minutos... ela já deve estar pronta. Aí, como é que você vai saber se está pronto ou não? É como olhando mesmo, conforme a cor, né? Ficando assim, moreninha. Aí é que já tá pronta, viu, gente?
Aí já desligou o forno, já pode tirar, nem precisa deixar ela no forno, não. Assim que desliga, já pode tirar do forno. E é só isso, tá? Então, eu vou levar pro forno daqui a pouco, e aí quando estiver prontinha, aí eu volto pra gente ver como que ficou a nossa empadinha deliciosa, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Pessoal, vocês viram como é fácil fazer a empadinha, né? Não tem segredo nenhum, facinho, facinho. E agora vem a hora de experimentar, que é a melhor hora, né, gente? Então, eu vou pegar uma empadinha aqui, nós vamos cortar. Sai morrendo de vontade, né? Eu vou abrir aqui. Mas essa aqui não é uma empadinha, né, gente? Isso é um empadão, né? Olha o tamanho. Vamos cortar. Vou até tirar essa embalagem, porque depois não dá pra mostrar direito, tá? Olha só. Ó, como eu falei pra vocês, ó. Aquela massa nem dá pra cortar direito, gente, ó. Ela já se desmancha, ó. Olha que beleza. Deliciosa, viu, gente? Com bastante recheio, ó. Aquela massa que derrete na boca, ó. Eu tô falando pra vocês, ó. Só de encostar a faca, ó, ela já se desmancha. Maravilhosa, viu, gente? Façam aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é facinha de fazer. E fica uma delícia. Tá bom, gente? Comentem bastante, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram e bastante like. Um beijo pra todo mundo.